pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é um novo dia, um dia de alegria, um dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Tudo aquilo que você colocar nas suas mãos seja abençoado pelo Senhor. Agora lembre-se, o segredo da vida abençoada é a obediência. A fé, que é uma confiança no Senhor. Quem confia entrega, quem entrega descansa nesse Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, e também a obediência à palavra de Deus. Esse é o segredo da vida abençoada. Hoje nós vamos falar sobre a bênção da simplicidade. Estamos baseados em Filipenses 4, 11 e 12. Diz assim, desde o 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 11. Filipenses 4,12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É a palavra de hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vamos falar hoje sobre uma temática muito importante, a bênção da simplicidade, baseados em Filipenses 4, de 11 até 13. Fenelon, um grande pensador do século XV, ele diz que a simplicidade é a retidão de alma. Ou seja, se você quer ter uma alma reta, correta, honesta, sincera diante de Deus, você precisa ter essa característica, que é a simplicidade. Simplicidade, diz Fenelon, pensador francês, é retidão de alma. Ou seja, todos nós que seguimos a Cristo precisamos seguir o seu exemplo de simplicidade. E aí eu te faço uma pergunta, será que você é uma pessoa simples? Será que você entende o que é a simplicidade? O que é a simplicidade? É o que nós vamos procurar dialogar aqui nessa manhã. Simplicidade é saber lidar com o lado sombrio e luminoso do dinheiro e do mundo, principalmente esse mundo materialista com que nós estamos vivendo. Simplicidade, o que é? Nós vamos colocar alguns tópicos para tentar descrever para o seu coração o que é simplicidade. E antes de mais nada, quero te fazer um convite, entre no nosso site pastorgiovanni.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Se você quiser semear no nosso ministério, ali também você pode fazer isso. E é um site também que tem cursos online maravilhosos para que você possa crescer e florescer no Senhor. O que é simplicidade? Em primeiro lugar, simplicidade é ter unidade de coração e singeleza de propósito. Vou repetir, simplicidade é ter unidade de coração e singeleza de propósito. Ou seja, ter um só desejo nessa vida, obedecer a Cristo em todas as coisas. E o seu propósito, glorificar a Cristo através da sua vida. Quando nós lidamos com a questão do dinheiro, o que o cristão precisa fazer? Ele precisa promover o reino de Deus sobre a face da terra, com os recursos que Deus tem conferido a ele. Então, primeira definição de simplicidade é ter uma unidade de coração e singeleza de propósito. Segunda definição de simplicidade é ter alegria pela boa criação de Deus. Será que você se alegra por tudo aquilo que Deus criou, por todo o universo criado? Você tem contemplado a natureza, as coisas maravilhosas que Deus tem dado a você? Segunda definição de simplicidade é ter alegria pela boa criação de Deus. Alguém que, por exemplo, diz assim: as pessoas não valorizam o pôr do sol porque não lhes custa nada. E é assim, né? Muita gente não valoriza o pôr do sol, o início do sol, os ventos, a chuva, porque não lhe custa nada, querido. Mas nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas que Deus nos dá, os detalhes da vida, a beleza da criação, a beleza das coisas criadas por Deus. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, no Salmo 19. E o firmamento anuncia o seu poder, a sua majestade. Então nós crentes, nós cristãos, precisamos valorizar todas as dádivas graciosas da boa terra que Deus conferiu para nós. Terceira definição do que é simplicidade é ter contentamento e confiança.
contentamento e confiança, que é o centro da mensagem de Filipenses 4, 11, 12 e 13, que nós lemos aqui no início para você. A Bíblia diz lá em Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sim as nossas petições, as nossas necessidades, nós temos que apresentar diariamente, através da oração, diante do nosso Deus. Lá em 2 Coríntios 6,10, Paulo diz assim, não tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, por mais que você não tenha tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você gostaria, você já tem tudo que você realmente precisa, porque você já tem o Senhor. Nós lemos ontem, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se Deus for o nosso pastor, se Jesus for o pastor da nossa alma, da nossa vida, nós possuímos tudo. Tudo é vosso, diz o apóstolo Paulo, e nós temos tudo aquilo que é necessário realmente para que possamos viver uma vida de qualidade, uma vida vivida no máximo do potencial. Filipenses 4:11, que é o texto-chave de hoje, diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Como é que é você diante da dificuldade, diante da abastança, mas também diante da escassez? Você tem facilidade de se adaptar a toda e qualquer circunstância? Como é que está o teu coração diante das circunstâncias difíceis, crises, problemas? Você começa a murmurar, reclamar, o dia já não presta, a sua vida já não tem valor. Querido, lembre-se, nós precisamos aprender a nos adaptar a toda e qualquer circunstância. É o que nos ensina Filipenses 4:11. Foi assim que Paulo viveu. E é assim que eu e você precisamos viver diante de Deus. Se pudermos ter coisas boas, amém. As coisas boas é que não podem ter você. Se pudermos ter dinheiro, amém. Glória a Deus, vamos prosperar. Deus é uma bênção. Deus quer nos abençoar. Deus faz questão de abençoar os seus filhos. Mas se não tiver muito, também nós vamos permanecer com o mesmo coração. Assim como era o apóstolo Paulo. Ele se adaptava em toda e qualquer circunstância, porque o seu verdadeiro tesouro, a sua verdadeira riqueza era o Senhor. Quarta definição do que é simplicidade: é sermos libertos das garras da cobiça. Sermos libertos das garras da cobiça. Paulo alerta o seguinte, lá em Atos 20, 33, ele diz, não cobicei nem a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Nós não podemos cobiçar as coisas dos outros, querer ter a vida dos outros, invejar as coisas dos outros, desejar o que o outro tem. Nós precisamos viver a nossa vida, do nosso jeito, do modo de Deus, no tempo de Deus, com aquilo que Deus já tem nos dado. Irmãos, o que Deus tem nos dado já é maravilhoso. Seja grato a tudo aquilo que Deus tem já dado para você. O que o diabo quer fazer é gerar insatisfação crônica no seu coração, porque uma pessoa insatisfeita, ingrata, jamais será feliz. Então seja feliz, seja grato, esteja satisfeito no Senhor. João Calvino diz assim, não mais ansiamos pelo bem do outro. E assim como João Calvino, esse grande pensador cristão do século XVI, nós precisamos viver nessa dimensão, não cobiçar, não ansiarmos por aquilo que o outro tem, não desejarmos pela vida do outro, a vida paralela. Não, quem usa de comparação, diz lá Provérbios, é falto em entendimento, está fazendo uma burrice, uma jeguice, algo que não deveria ser feito, está sendo nécio, imprudente. Não se compare com ninguém, não anseie pelo bem dos outros, não cobice nem prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. É o que nos alerta Paulo e é o que nos alerta esse grande pensador João Calvino, um dos pais da teologia reformada. Quinto lugar, o que é simplicidade? É uma vida de modéstia e de temperança, ou seja, equilíbrio em todas as áreas. É uma vida de modéstia e temperança em todas as áreas. Paulo fala que nós precisamos ser hospitaleiros, precisamos ser amigo do bem, precisamos ser sensatos, precisamos ser justos, precisamos ser consagrados, precisamos ter domínio próprio. Ele diz tudo isso lá em Tito 1:8, que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter essas características: hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, ter domínio próprio, ou seja, ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, sendo modesto. A nossa vida deve ser marcada por uma abstinência voluntária em meio ao luxo, à ostentação,
extravagante desse mundo longe de Deus. A ostentação, o luxo extravagante não vai promover felicidade no seu coração. Quem pensa assim, querido, está equivocado. Não é assim. É a simplicidade, é a modéstia, são os detalhes, são as pequenas coisas da vida que promovem alegria no nosso coração e a verdadeira felicidade. Que o luxo e a ostentação não penetrem no nosso estilo de vida, através da moda, através do consumismo exacerbado, exagerado. Não faça isso. Tenha modéstia, tenha temperança, equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Que os nossos recursos sejam sempre moderados pela necessidade humana. Quer dizer, você vai comprar porque existe uma necessidade, não porque existe um desejo, um consumismo desenfreado. Isso é simplicidade, isso é a bênção da simplicidade. Sexta definição do que é simplicidade: é receber a provisão material com gratidão. É receber a provisão material com gratidão. Isaías 1,19, a Bíblia diz: se me obedecerdes, se atentamente me obedecerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dos frutos dessa terra. Se realmente, querido, você quer prosperar, se você quer viver essa vida abençoada, ouça a Deus, obedeça ao Senhor. Se regozije das provisões vindas do coração de Deus para você. Manteiga e mel comereis, diz o Senhor Jesus. Leite e mel, vida abundante é o que significa. Entenda, querido, que a privação pessoal não é uma coisa boa. Tenha o melhor de Deus, mas sempre mantendo um coração singelo, um coração simples diante do Senhor. A sétima definição do que é simplicidade. O que é a bênção da simplicidade? É usar o dinheiro sem abusar dele. Usar o dinheiro sem abusar dele. Ou seja, no poder do Espírito Santo, nós subjugamos o dinheiro, subjugamos Mamon, que é a potestade que age por detrás do dinheiro. Colocamos o dinheiro a serviço do reino de Deus, para a glória de Deus. Aprenda, querido, o bem-estar não é definido pela riqueza. Nós não podemos nos apegar a coisa alguma nessa terra. A nossa maior riqueza é o Senhor. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque estes herdarão o reino de Deus. Pobreza de espírito fala desse coração quebrantado, humilde, singelo, que reconhece a sua pequenez, a grandeza e a verdadeira riqueza que procede do nosso Deus. Então, use o dinheiro sem abusar dele. E como é que nós fazemos isso? Subjugando o dinheiro sem valorizá-lo demasiadamente, sem ser possuído por ele. Preste atenção, o dinheiro pode possuir você. O dinheiro pode atrair influências malignas, negativas sobre a tua vida. Se você não dominar o dinheiro vai dominar você. A Bíblia diz isso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia Sagrada diz em Coríntios: tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O dinheiro pode dominar você. Então, use o dinheiro sem abusar dele. E outra coisa muito importante é administrarmos o dinheiro para a glória de Deus e para exercer o favor de Deus através de outras pessoas. Para exercermos o bem de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus em favor de outras pessoas. Um exemplo é a parábola do bom samaritano. O samaritano era rechaçado pelos judeus, era rejeitado, era considerado uma etnia, né, uma classe social de segunda classe, mas foi o bom samaritano que ajudou aquele homem que tinha sido espancado em meio ao caminho, que tinha saqueado, né, tinha sofrido um saque dos ladrões, dos assaltadores ali. O que acontece? A Bíblia nos ensina que foi ele que foi movido de íntima compaixão e usou os seus recursos, deu moedas de prata para o dono da pensão, para que cuidasse daquele homem, passou um unguento sobre aquele que estava ferido, colocou sobre o seu animalzinho, levou até uma pensão, cuidou daquele que estava ferido, usou os seus recursos para a glória de Deus e exerceu o favor recebido de Deus sobre a sua vida, exerceu o favor na vida de outras pessoas. Lembre-se, use o dinheiro sem abusar dele. Administre os seus recursos para a glória de Deus e em favor de outras pessoas. Exerça generosidade.
Seja livre da compulsão, seja livre, sabe, dedique tempo, dedique energia, dedique recursos para a glória de Deus, para o reino de Deus. Doe com alegria e com generosidade, porque maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Maior, se você quer ter uma colheita abundante, oferte, abençoe o reino de Deus. Nós entregamos, amados, a nossa própria vida, assim como ofertamos o fruto do nosso trabalho para a glória de Deus. Então, qual é a bênção da simplicidade? Para nós fecharmos aqui, nós vamos repetir o que é simplicidade do ponto de vista de Deus, ou singeleza de coração. Em primeiro lugar, nós aprendemos que é ter unidade de coração e singeleza de propósito. Em segundo lugar, nós aprendemos que a bênção da simplicidade é ter alegria pela boa criação de Deus, glorificar a Deus por tudo aquilo que foi criado, por todo o universo criado e todas as coisas que Deus criou. Terceiro lugar, o que é a bênção da simplicidade? É contentamento e confiança diante do Senhor. Aprender a se adaptar a toda e qualquer circunstância, conforme Filipenses 4:11. A quarta definição do que é simplicidade é a libertação das garras da cobiça. Não vivemos uma vida cobiçando, desejando a vida alheia. Quinto lugar é vivermos uma vida modesta, cheios de temperança, ou seja, equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E sexto lugar, recebermos a provisão material de Deus com gratidão no nosso coração. E sétimo, utilizarmos o dinheiro sem abusarmos dele, doando, exercendo com generosidade, com alegria de coração diante do Senhor, exercendo aquele favor, aquela bênção recebida da parte de Deus em favor de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, simplicidade é retidão de alma. Todos nós que seguimos a Cristo precisamos seguir o exemplo de simplicidade de Jesus, o exemplo de simplicidade de Filipenses 4:11 do apóstolo Paulo. Simplicidade é saber lidar com o lado sombrio e luminoso do dinheiro e desse mundo criado, esse mundo material. Que Deus te dê um coração singelo, um coração simples, um coração que compreende que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não está nas grandes coisas desse mundo, que esse mundo oferece, mas nas pequenas coisas, com o coração correto, diante de Deus. Ali está o segredo da vida abundante, da vida vivida no máximo do potencial, da vida que Deus planejou para cada um de nós. Eu te desafio, querido, a viver na bênção da simplicidade, a procurar enxergar em todas as coisas a glória de Deus e usar tudo aquilo que Deus conferiu a você para promover o reino de Deus, a graça de Deus, a salvação das vidas e abençoar não só você, também a vida de outras pessoas. Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, diante do Senhor nessa manhã, aprendendo sobre a bênção da simplicidade. Dá-nos diante do Senhor um coração singelo, um coração simples, um coração acessível, um coração modesto, um coração, Pai, grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos aprender a nos adaptar em toda e qualquer circunstância e situação, permanecendo as mesmas pessoas, pessoas conectadas com o teu coração, pessoas humildes, quebrantadas na tua presença, que tratam as outras pessoas de maneira iguais, sem acepção de pessoas, assim como o Senhor não faz acepção de pessoas. Que possamos ter pureza de coração, que possamos ter unidade de coração, singeleza de propósito, vivemos para a glória de Deus, desfrutarmos da tua presença, Pai, louvarmos o teu nome, engrandecemos o teu nome com as nossas vidas, nas nossas casas, ó Deus, com o trabalho das nossas mãos, com tudo aquilo que fizermos, o Senhor seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. Abençoe cada vida que me ouve nessa manhã, Pai, vai derramando glória, graça, unção, poder, abençoa, prospera, abençoa a vida na família, vida afetiva, vida sentimental, ó Deus, todas as situações sejam agraciados, abençoados pelo Senhor, eu te peço. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, manifesta o teu poder, a tua glória, Pai, que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com, é um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Lá nós temos cursos online para abençoar você,
E lá também, querido, no nosso site pastorgiovanni.com, você pode semear na nossa vida, no nosso ministério, abençoar o reino de Deus através da família do pastor Giovanni e de tudo aquilo que nós temos feito em prol do reino de Deus. Nós estamos aqui em Umuarama, trabalhando para Jesus, servindo as pessoas, atendendo as pessoas, ao mesmo tempo trabalhando nas células, cuidando de vidas, ganhando pessoas para Jesus, batizando. Deus continua trabalhando através de homens e mulheres que se dispõem, que se colocam a serviço do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Viva na bênção da simplicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.